Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Para ir direto ao Instagram, é só digitar @Paulo Roberto Maciel 6 ok? Eu transmito sempre a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, de forma até antecipada, para ser um ajudador dos meus amigos, irmãos, presidentes de celebrações da palavra eucarística, porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, que de graça recebestes, dei também de graça. Liturgia referente ao dia 4 de março de 2025, terça-feira. Olha, é a 8ª semana do tempo comum no ano litúrgico C, onde se dá mais destaque ao evangelho escrito por São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme estou simbolizando aqui. Eu sou animador litúrgico, leitor litúrgico e tercista, pertenço ao terço dos homens, e também um estudioso da doutrina da igreja, da história da igreja, participando da iniciação teológica, dos estudos bíblicos. No rito temos a missa à escolha, que pode ser, se o presidente do ofício decidir, em homenagem a São Casimiro. É uma memória facultativa. Nesse caso, a cor terá que ser branca, conforme orienta a nossa igreja. Vamos às leituras. Primeira leitura, leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 35, versículos do 1 ao 15. Aquele que guarda a lei faz muitas oferendas. Aquele que cumpre os preceitos oferece um sacrifício salutar. Aquele que mostra agradecimento oferece flor de farinha. E o que pratica a beneficência oferece um sacrifício de louvor. O que agrada ao Senhor é afastar-se do mal, e o que o aplaca é deixar a injustiça. Não te apresentes na presença de Deus de mãos vazias, porque tudo isso se faz em virtude do preceito. O sacrifício do justo enriquece o altar. O seu perfume sobe ao Altíssimo. A oblação do justo é aceitável, e sua memória não cairá no esquecimento. Honra ao Senhor com coração generoso e não regateies as primícias que apresentares. Faze todas as tuas oferendas com semblante sereno e com alegria consagra o teu dízimo. Dá a Deus segundo a doação que ele te fez, e com generosidade conforme as tuas posses. Porque ele é um Deus retribuidor e te recompensará 7 vezes mais. Não tentes corrompê-lo com presentes, ele não os aceita. Nem confies em sacrifício injusto, porque o Senhor é o juiz que não faz discriminação de pessoas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 50 na Bíblia de Jerusalém, 49 na Bíblia Vulgata. Versículos do 5º ao 6º, 7º ao 8º, 14 e 23. Refrão 23b. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Repitamos: a todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança em sacrifícios. Testemunha ao próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Escuta, ó meu povo, eu vou falar. Ouve, Israel, eu testemunho contra ti. Eu, Senhor, somente eu sou teu Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos.
A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim, é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Repetamos: a todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Agora vamos proclamar o Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 10, versículos do 28 ao 31, e depois teremos a reflexão. A aclamação é com o texto de Mateus 11, versículo 25, ok? Vamos aclamar primeiro o Evangelho a ser proclamado. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia. A primeira leitura do Eclesiástico, ela nos fala sobre o ato de culto, sobre a oferenda que o homem é chamado a prestar a Deus. Mas o que o homem poderia oferecer a Deus? A palavra divina nos diz que observar os seus mandamentos, mostrar agradecimento, praticar a beneficência, afastar-se do mal, já são manifestações de piedade, uma forma de prestar culto, homenagem a Deus. Eclesiástico 35, versículo do 1º ao 5º. Assim, de modo semelhante, podemos entender que as renúncias pedidas por Jesus aos seus discípulos para segui-lo são também manifestações de piedade, uma forma de prestar culto a Deus. Não se trata apenas de renúncias, de deixar por deixar, mas de uma forma de honrar, é uma forma de honrar e homenagear aquele que é a origem de todos os dons. Deus não se deixa vencer em generosidade, porque Ele recompensará 7 vezes mais, conforme Eclesiástico 35, versículo 13, e até 100 vezes mais agora durante esta vida, e no mundo futuro a vida eterna. Marcos 10, versículo 30. Na verdade, nada podemos oferecer senão aquilo que recebemos. Isso significa que já recebemos 7 vezes, 100 vezes mais que aquilo que ofertamos a Deus. Portanto, é com semblante sereno e com alegria que consagramos a nossa oferta a Deus. Eclesiástico 35, versículo 11. Porque ofertar a Deus é dispor-se e dele mais receber. Uma bonita reflexão, não? Essa do livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia, que é de Marcos 10, versículo de 28 até 31. Pois é.
Vamos agora aos santos do dia. Dia 4 de março é dia de São Lúcio I, Papa e Mártir. Segundo o site rs21.com.br, o Papa Lúcio I, em latim Lucius, foi o 22º bispo de Roma, governando de 25 de junho de 253 a 5 de março de 254. Olha, no início da cristandade. Lúcio nasceu em Roma. O dia e ano são desconhecidos. Pouco se sabe sobre a sua família, exceto o nome de seu pai, Porfirianos. Sua eleição aconteceu durante a perseguição que já havia acusado o banimento do Papa Cornélio. E ele também foi banido. Mas teve permissão para voltar. Ao voltar, teve que sustentar uma luta fortíssima contra hereges denominados novacianos. Sua determinação, zelo apostólico, plena convicção e fé em defesa da doutrina de Cristo culminou em seu martírio. Olha, São Lúcio, um mártir, Papa mártir. Nesta época foram martirizados outros 900 santos. Que coisa, hein? Que violência contra os católicos, os cristãos naquela época, no início da pregação evangélica, de formação da igreja, da evangelização. Os corpos foram depositados nas catacumbas de Santa Cecília. Eles foram vítimas da intolerância romana. Sua tumba continua na catacumba de Calixto, mas seus restos mortais estão na igreja de Santa Cecília em Trastevere, juntamente com as relíquias da própria Santa Cecília. Sua cabeça continua preservada na Catedral Santo Ansgar, em Copenhague, na Dinamarca. São Lúcio I, rogai por nós, um mártir da igreja, rogai por mim, São Lúcio. Rogai junto a Deus, intercedei junto a Deus. Santo do dia 4 de março, São Casimiro. Casimiro nasceu em 1458 na Croácia. Foi o 13º filho do rei da Polônia, Casimiro IV, e da rainha Elizabeth d'Habsburgo. Todos os seus irmãos foram reis, mas ele logo cedo abriu mão de toda a riqueza e luxo que a corte oferecia. Fez voto de castidade, transformou seu quarto em uma cela eremita e ali viveu se dedicando à oração, penitência e solidão. Apesar de abrir mão da coroa, nunca fugiu de seus deveres. Sempre ajudou o pai nos negócios, principalmente na Lituânia, porque era querido pelo povo de lá. Seu pai queria ampliar seu reino e quis firmar contrato de casamento de Casimiro com a herdeira de Frederico III. O santo cumpriu sua função de príncipe regente muito bem, mas sem se deixar seduzir pelo poder. Olha que importante. Com o tempo, o rei teve que se conformar. Então, o rei queria que ele se embrenhasse pelo poder, mas ele não se deixou seduzir. Preferiu o celibato em vez de casamento e ser lembrado entre os pobres do que entre os ricos. Devido à sua escolha de vida, jejum e dormir no chão, sua saúde era fraca e acabou contraindo tuberculose. Morreu aos 25 anos e foi venerado pelo povo polonês, lituano, húngaro, povo russo. São Casimiro foi declarado padroeiro da Lituânia e da juventude lituana. Também na Polônia, onde até hoje é considerado um símbolo para os cristãos que o veneram como protetor dos pobres. Olha que bonito, né? Esse exemplo do santo estava na corte e não se deixou seduzir. Que importante. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai.
também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 respostas que Deus nos der, temos que acatar, pois ele é o Deus onisciente. Até o pai na terra, o pai físico, dá um não para o filho, vez por outra, quando vê que é o melhor. Imagine Deus no céu, o Deus todo-poderoso, criador do universo, onipotente, onisciente, onipresente. Acate, é o melhor, mesmo que seja um não. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será juízo final. Esteja preparado para a volta de Jesus, porque ela acontecerá a qualquer momento, não sabemos dia nem hora. Quando ele voltar, quem estiver preparado vai receber a vida perene, a vida perpétua, a vida por todos os séculos dos séculos, para sempre, com um corpo transfigurado, semelhante ao de Jesus, quando ressurreto. Jesus entrou no cenáculo sem precisar abrir portas, passou pelas paredes, desapareceu num átimo de segundo da frente dos discípulos de Emaús, quando estava abençoando a refeição. Mudou a aparência, eles não conheceram Jesus. Jesus mudou a aparência. Madalena também não o reconheceu. Andou sobre águas, podia comer ou beber, ou não comer e não beber. Já pensou? Comia se quisesse, bebia se quisesse. Se não quisesse, não precisava, porque é um corpo com novas propriedades. Ascendeu ao céu, subiu, foi subindo e sumiu no alto, indo para Deus. Teremos um corpo parecido com o de Jesus ressuscitar. Para isso temos que acreditar em Jesus como Deus, temos que ser batizados e nos arrepender dos nossos pecados diariamente. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel. Maciel, podendo ir ao Facebook, YouTube e blog. Shalom, a paz. Shalom Adonai, a paz de Deus.